Ouvintes da Tubá, vamos trazer informações importantes na programação para quem nos ouve, para quem nos assiste pelas redes sociais. Estou aqui na DIC, que é a Delegacia de Investigação Criminal de Tubarão. Ao meu lado, o doutor Bruno Martins, que é pau para toda a obra. Vamos falar hoje sobre golpes, porque a gente até vem acompanhando, inclusive Santa Catarina chamou a atenção nos dados relacionados ao aumento expressivo de crimes de estelionato virtual divulgados na última semana pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Estado registrou 1 a cada 4 casos no país em 2024. Como eu falei, doutor Bruno, que é o da DIC, mas se vira nos 30, doutor, para nos auxiliar nesta pauta. Tudo bem com o senhor? E os crimes realmente estão por aí? Exato, Giovanni, agradeço aí pelo espaço, a Rádio Tubá e a você aí por disponibilizar esse momento aí para a gente divulgar um pouco do trabalho aqui da Polícia Civil e da DIC de Tubarão. Bom, sobre essa situação de crimes, hoje quando a gente fala, né, de internet, a internet ajuda muito cidadão, mas também acaba atrapalhando, né? Exato. As pessoas têm que tomar bastante cuidado, né? A internet ainda é um ambiente que não tem tantos anos assim, né? Se a gente vê na história aí, então muitas pessoas que às vezes não têm tanto conhecimento acabam se utilizando da internet para diversos fins e acabam, às vezes, caindo num golpe, né? Então a pessoa tem que tomar bastante cuidado, porque, da mesma forma, existem pessoas que têm um certo conhecimento ou atuam com a finalidade realmente de obter vantagem econômica indevida ali através da internet. Então, o cidadão, ao manusear a internet, tem que tomar bastante cuidado em clicar em links e acreditar em histórias muito mirabolantes. Hoje a gente tem bastante o golpe do terceirinho também, que é um terceiro intermediário. Eu estou vendendo um carro. Tem acontecido muito, doutor. Exatamente, eu estou vendendo um carro, e aí eu publico ali numa determinada plataforma de anúncio desse veículo, e aí entra um indivíduo, eu gostei do seu carro, eu queria negociar contigo, mas na verdade quem vai comprar é o meu sócio, que a gente está desfazendo um negócio jurídico aqui anterior, e quando você verificar esse tipo de conversa, você já tenta, né, disfarçar e bloquear realmente, e não cair nesse golpe. Isso aí, 99,9% desses casos é o estelionato, é o golpe, você vai cair num golpe, né, aquela terceira pessoa, na verdade, é isso, a gente tem, em regra, duas vítimas, aquela pessoa que vai vir efetivamente negociar contigo pessoalmente, também está sendo ludibriada por esse terceiro que vai receber o dinheiro e você vai ficar a ver navios, né? Você não vai nem receber o carro, né? Ou então você vai entregar o carro para o terceiro, ou você vai entregar o dinheiro para o terceiro, e aquelas duas pessoas vão ficar lesadas, né? Mas temos outros diversos fatos, não só estelionatos, né? É importante ressaltar que agora, recentemente, aqui na Dica de Tubarão, nós tivemos um caso de extorsão envolvendo a internet, né? Que é um caso, já é um crime um pouco mais, bem mais grave do que o estelionato, né? Que possui uma pena, infelizmente, um pouco baixa, né? Que é de 1 a 5. Nós tivemos um caso de extorsão em que a vítima contratou um garoto de programa para fazer uma videochamada virtual, né? Ali de cunho sexual, teve as suas imagens gravadas e essa pessoa passou a ameaçar a vítima, né? E aí exigir que ela realizasse transferências via Pix para essa pessoa. A gente, felizmente, uma certa rapidez, o fato aconteceu no início do mês passado, na verdade, de julho, e pouco mais de 5, 10 dias a gente já tinha prendido o autor direto da extorsão, o beneficiário do valor, que realmente a gente verificou que ele sabia que os valores eram recebidos por conta das extorsões, e ao final acabei dizendo 3 pessoas porque o autor direto se utilizava da mãe para receber os valores oriundos do golpe, que na verdade não se trata de um estelionato, se trata de um crime de extorsão, visto que há grave ameaça, né? Porque os indivíduos diziam que caso ele não efetuasse o pagamento, ele divulgaria as mídias de cunho sexual ao seu meio social, né? E o que foi feito, realmente, infelizmente, a vítima teve sua vida íntima ali exposta, então é mais um tipo de golpe, né, que é o chamado golpe do nudes, que eu oriento as pessoas a não, né, hoje em dia é muito complicado até você fazer um vídeo com o seu celular, depois o seu celular você acaba vendendo, às vezes acredita que já formatou e não formatou, e
essas tuas mídias vazam e daqui a pouco eles estão te extorquindo também ou aplicando golpes, às vezes com o seu documento, né? Às vezes você tira uma foto ali para determinado fim, bem importante a gente ter um controle bem firme dos nossos dados, né? Então, basicamente, essa é a O orientação doutor Bruno, o que chama a atenção é que esses criminosos, eles estão sempre inventando um novo golpe, né? Eles vivem disso, então são malandros. Exatamente, a tecnologia vai avançando, o criminoso vai avançando, né? Antigamente a gente tinha mais os golpes de estelionato presenciais, vamos chamar assim, que era o golpe do bilhete premiado, né? Que o indivíduo vinha, tentava te ludibriar de alguma maneira, indicando que ele teria um bilhete premiado, que você ganharia parte daquele prêmio, e aí o indivíduo acabava, a vítima acabava caindo no golpe. Hoje em dia, com a evolução, com a internet, o indivíduo já e sabendo também que é mais difícil da gente investigar realmente, é um crime um pouco mais difícil da gente elucidar, ele deixou um pouco esse atuar presencial para um atuar virtual, né? Então, hoje a atuação dos criminosos no meio virtual é muito forte. Realmente, eles vêm migrando, até porque o indivíduo pratica golpes virtuais. Aqui de Santa Catarina praticam golpes no Pará, como a gente teve recentemente aqui também, a gente verificou que o indivíduo que havia aplicado um golpe, aqui também extorsão, ele havia praticado fatos semelhantes no estado do Pará. Então, ele aqui de Santa Catarina, né, ali da região de Florianópolis, ele aplicava golpes no Brasil inteiro, né, porque o meio virtual possibilita isso aos criminosos. Então, a internet tem os seus bônus, né? Claro, a tecnologia aí evoluiu muito, ajuda muito a gente, né, em todos os âmbitos, mas a gente tem que ter cautela, ter, né, parcimônia no que a gente vai fazer dentro da internet, né? Então, E é bem nos complicado. casos que envolvem prejuízos financeiros, muitas vezes a questão do Pix, o senhor citou ali aquele golpe da falsa que tem o carro, né? Que na verdade eles Sim. acabam. Como que é o nome? Terceirinho? É do terceirinho, do terceiro Isso é muito beneficiário, né? comum, né? Comprei um Bastante. carro, caiu no golpe. Quando eu cheguei lá, não tinha, não, o dono verdadeiro não havia recebido Exato. o valor. Aí eu caí no golpe, vi que caí no golpe. Sim. Muitas vezes é pelo Pix e é difícil recuperar o dinheiro. É bastante difícil, Giovanni, não vou negar que os indivíduos, em regra, já são provenientes de quadrilhas especializadas nesse tipo de golpe. Então, em regra, eles pegam esse valor, já repassam para diversas outras contas, né, de diversos outros bancos. A gente teve um caso aqui em Tubarão que ficou para a DIC apurar, que eu fiquei bastante feliz assim pelo resultado, que a gente conseguiu recuperar na íntegra o valor do prejuízo da vítima. Não foi o golpe do terceiro, foi o golpe do boleto, né? Que é bastante comum também. Às vezes você vai pagar um financiamento de um veículo, que foi o caso, né? Você entra em contato com um site ali de um determinado banco, acreditando que aquele site é o verídico, não é. É um site falso. Né? Eles te encaminham um boleto que aparentemente, ali num primeiro momento, você analisando, é o boleto do seu financiamento, mas não é. Os dados ali são falsos. Então, a orientação é de que no momento que você vai efetuar o pagamento ali no teu internet banking, ou até pessoalmente, você confira ou peça para o agente ali bancário conferir os dados do beneficiário, né? Se é para o Banco Santander, você verificar se o Banco Santander ou a financeira do Banco Santander realmente é o beneficiário daquele boleto bancário. E no caso, houve um prejuízo de R$ 43 mil. A investigação demorou um pouco, porque é uma investigação complexa que exige diversas medidas cautelares, né, junto ao Poder Judiciário, mas ao final a gente conseguiu bloquear valores nas contas dos suspeitos e conseguimos recuperar o valor. Esse valor se encontra depositado judicialmente e ao final a autoridade judiciária, o juiz, vai tomar as providências que entender cabíveis, provavelmente restituindo esse valor à vítima, né? Então é algo que a gente fica feliz, né, de conseguir esse ressarcimento à vítima, mas tem muitos casos que a gente infelizmente não consegue, né? A gente efetua bloqueios, né? A gente fez eu participei de um curso recentemente que a Polícia Civil, nesse curso a gente verificou que acho que mais de 90% dos bloqueios que são realizados eles são infrutíferos, né? Exatamente por conta disso, porque os indivíduos eles fazem o chamado smurfing, que eles fracionam esses valores, né? Recebem 10 mil, fazem várias transações ali, por exemplo, de R$ 500 para diversas contas e dali já fazem saques bancários e permanecem com aquelas contas durante um tempo zeradas, né? Então, às vezes, você faz ali, você acaba sequestrando R$ 1, R$ 2, não um valor que a gente almeja recuperar. Então, como eu disse, Giovanni,
o mais importante é tentar não cair no golpe, né? Porque depois que cai é complicado. Sempre desconfiar. Sempre desconfiar. Nada é tão fácil assim. Exato. Vou ganhar um lucro tão rápido, Exatamente, fácil. exatamente. A questão dos carros, de motos, que as pessoas estão caindo no golpe. Eu comprei, cheguei lá, na verdade, não era o verdadeiro dono que recebeu o dinheiro. Então, a pessoa viu o anúncio na internet, tem que ver, não já chegar já dando dinheiro, depositando via Pix, né? Exato. Sempre... Você encontrar a pessoa pessoalmente, né? Você depositar o valor, né, que foi tratado ali diretamente para aquela pessoa, né? Hoje até o Pix, você realizar uma transação de veículo via Pix é às vezes um pouco complicado, porque hoje você tem como bloquear o Pix, né? Então a orientação é que seja realizada via TED bancário. Você efetuou o TED. Você efetuou o TED para aquela pessoa que consta ali que você está negociando diretamente pessoalmente, não um terceiro que está negociando contigo via contato de WhatsApp ou outro aplicativo qualquer. Então a orientação é essa. Quase sempre esse tipo de tratativa é golpe. E para encerrar, o doutor Bruno Martins, da DIC de Tubarão, e o cidadão que se sentiu lesado, cair num golpe, ele deve fazer um boletim de ocorrência, ele procura a Polícia Civil? Ele deve fazer o boletim de ocorrência, né? Hoje a gente tem diversos mecanismos aí disponíveis para a população para que ela faça o registro do boletim de ocorrência. Aqui em Tubarão a gente tem a CPP, que é a Central de Plantão Policial, que funciona 24 horas. O cidadão pode vir aqui fazer o registro dele pessoalmente, mas eu sempre digo que nos casos de estelionato, o melhor é você registrar via internet, né? No site da Polícia Civil, Delegacia Virtual, porque ali você pode escrever o seu texto com tranquilidade, né? Colocar todos os dados necessários, é importante você colocar o beneficiário, né, o valor do prejuízo, informar o modus operandi, né, do autor, e posteriormente a Polícia Civil provavelmente vai entrar em contato contigo e pedir ali os comprovantes, você salvar os comprovantes, se tiver conversas de WhatsApp, printar essas conversas para a gente poder ter acesso, e aí inicia a investigação, né, mas é bem importante o cidadão fazer o registro. E em relação ao crime de estelionato, a denúncia anônima, o indivíduo, o cidadão comunicar isso de maneira anônima não é interessante, porque é um crime condicionado à representação. Ou seja, a Polícia Civil, mesmo você registrando no boletim de ocorrência, ela só vai atuar se você realmente manifestar o interesse de que a gente investigue aquilo. Né? Isso é a lei que estabelece. Então, o importante é você registrar o BO, não ter vergonha, né? Tem pessoas que acabam caindo, tem um pouco de vergonha, mas é importante você registrar, faz o seu boletim via delegacia virtual, ou então aqui presencialmente, ou qualquer delegacia da região, que esse boletim vai chegar para o delegado e ele vai despachar e tomar as providências cabíveis. Fica a dica, Dr. Bruno Martins, da DIC de Tubarão. Obrigado por atender a reportagem da Rádio Tubá. Bom trabalho. Giovanni, muito obrigado. Obrigado à Rádio Tubá. Coloco a Polícia Civil à disposição e a DIC de Tubarão à disposição da população de Tubarão. Valeu, pessoal. Repórter Giovanni Martins com as informações.